Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série do Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 5, A Origem do Amor. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 19, o Ministério da Glória, Unidade. Ó Senhor Jesus, nós estamos iniciando agora essa nova dupla do Alimento Diário dinâmico, né? Senhor Jesus, é o livro 1, A Origem do Amor, e esse é o livro 2, O Poder da Ressurreição. Nessa série agora, nesses dois volumes agora, né? O livro 1 e o livro 2, nós vamos sair da ordem cronológica. Né? Era para a gente estar iniciando agora a mensagem 17, mas, né, Senhor Jesus, o Senhor ele deu orientação, né, para os irmãos de frente, né, para poder trocar a ordem aí, né, Senhor Jesus. A gente sai da ordem cronológica, mas a gente entra na ordem do Espírito. Então vou deixar na descrição, né, aqui a tabela, né, de correspondência, né, do Alimento Diário, né, e nesse primeiro livro aqui, no volume 5, né, Senhor Jesus, a gente vai desfrutar as 4 mensagens do irmão Pedro Doni, né, que é a mensagem 19, 20, 21 e 22. E depois, nesse outro livro, nós vamos pegar a mensagem 18, 17, depois a 23 a 24, né, que são as mensagens de 18, que é do Miguel Mar, e a 17, 23 e 24 do irmão Ezra. Ó Senhor Jesus. Né, o Espírito determinou dessa forma, né, na semana passada a gente viu na questão da glória do ministério do Espírito, e agora, né, a gente vai aprofundar mais, né, nos 3 itens, né, da unidade, né, o amor, né, Senhor Jesus. Né, e depois eu entro na questão da verdade e da justiça. Ó Senhor Jesus. O Espírito achou melhor para a gente, né, para a gente poder entrar mais nessa questão, né, Senhor Jesus. Mas depois de abrir esse parênteses, né, a gente realmente precisa penetrar nessa palavra. Ó Senhor Jesus, para isso a gente vai exercitar o Espírito. Então, né, você não está vendo errado, né? Aqui realmente a gente está na semana 1, mensagem 19. Então nas próximas semanas, nesse volume, a gente vai ver 19, 20, 21 e 22. Né? Sempre embaixo, né, sempre lembrando, né, o link na descrição, né, Senhor Jesus. Né, aqui embaixo sempre vai ser colocado aqui, né, a mensagem correta para os irmãos poderem acompanhar. Né, eu sempre encorajo os irmãos, né, a assistirem, né, ó Senhor Jesus. Né, e nós vamos dar prosseguimento ao alimento diário de hoje. Né, que o Senhor nos abençoe, né, que o bom Deus te dê essa palavra, nos ajude, né, a compreender, a trazer isso como prática para o nosso viver, trazer isso como vida, levar como vida para os irmãos, né, sempre exercitando o Espírito, recebendo de Deus, né, a revelação, né, Senhor Jesus, sabedoria para a gente aplicar isso, levar isso adiante, sempre cumprindo com a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 3, do versículo 21 ao 23. Ó Senhor Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ó Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 1, versículos 15 e o versículo 17. Ó Senhor Jesus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso,
e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Ó Senhor Jesus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Ó Senhor Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O avanço do ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é o ministério da glória, unidade. Veremos que o ministério de Paulo nos abriu portas e janelas para ver o céu, enquanto o de João é o próprio céu. A revelação do âmago do ministério de João é para os escolhidos de Deus, e por meio da fé é possível ver além da esfera cartesiana. Veremos ainda que ao praticar a palavra de Deus, experimentamos a verdadeira unidade, e finalmente, ao passar pelos processos de santificação e glorificação, seremos inseridos em Deus. Isso é glória. Ó Senhor Jesus. O ministério da nova aliança é o único ministério cuja finalidade é servir a Deus e fazer sua vontade. Esse ministério teve início com o Senhor Jesus, que passou pelo viver humano, morte e ressurreição, tudo segundo a vontade do Pai. No dia de Pentecostes, ele entregou o ministério da nova aliança à igreja. Desde então, recebemos o bastão, sendo incumbidos de executar esse ministério. Naquela época, o ministério da nova aliança estava sob a liderança de Pedro. Ele, com muita ousadia, não economizou palavras para dizer que Jesus era o Cristo, o Messias, a quem os judeus aguardavam, o enviado de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pedro curou um coxo de nascença. Esse fato abriu caminho para o evangelho alcançar todo o povo, chegando também aos ouvidos das autoridades. Ó Senhor Jesus. A vinda de Cristo determinou a transferência da era da lei para a fé em Cristo Jesus. A lei
que serviu de aio ao povo de Deus no Antigo Testamento, já não teria mais nenhuma serventia. Os primeiros crentes passaram a viver de acordo com a nova aliança, por meio da fé em Cristo. Contudo, a nação de Israel, regida pela lei, não assimilou essa transferência, vindo a opor-se ao ministério encarregado aos 12 apóstolos, impedindo temporariamente de prosseguir. Ó Senhor Jesus! Deus então levantou Paulo para dar sequência ao ministério da nova aliança. Barnabé partiu para Tarso à sua procura. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja. Servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo os separou, enviando-os para a obra a qual os havia chamado. Dessa forma, o ministério da nova aliança foi retomado e entregue à liderança do apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus! Paulo foi especialmente chamado por Deus para receber revelação diretamente do Senhor. Na carta aos Gálatas, ele disse que não recebeu a revelação do Evangelho de homem algum. Paulo foi o único homem a declarar isso. Essa revelação foi condensada em epístolas e colocada ao alcance de todos. Ó Senhor Jesus! Na epístola aos Efésios, Paulo afirma que lhe foi confiada a dispensação da graça de Deus. A palavra dispensação, na língua grega, pode ser traduzida por economia, que é o plano que Deus traçou para a salvação do homem. Nos versículos seguintes ele esclarece: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo confirma que recebeu revelação diretamente de Deus. Ó Senhor Jesus! Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo narra que foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, não sendo lícito ao homem referi-las, e acrescentou: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, nessas 3 passagens vemos que foi dada uma revelação grandiosa a Paulo, a revelação da economia de Deus. O que Deus propôs na eternidade passada para a salvação do homem esteve oculto durante séculos e gerações. Ninguém sabia, mas Deus levantou Paulo e deu-lhe essa grande revelação. De tão grandiosa que era, Deus permitiu que fosse colocado um espinho na sua carne, para que não se ensoberbecesse. Sem dúvida, é inimaginável o tamanho da revelação que Paulo obteve, a ponto de um servo de Deus dizer que o ministério de Paulo abriu janelas e portas para que pudéssemos ver o céu. Ó Senhor Jesus! As epístolas de Paulo são muito profundas. Até a vinda do Senhor iremos explorá-las. Querido leitor, que possamos reagir à oração de Paulo, que rogou ao Pai da Glória que nos concedesse espírito de sabedoria e revelação, a fim de compreender o plano de Deus. Assim, cumpriremos sua vontade por meio do ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como eu passei na explicação no início, aqui saiu da ordem cronológica, mas entrou aqui debaixo da oração, da ação de Deus. Ó Senhor Jesus! Então a gente vai ver que as mensagens fora da ordem que está vendo na mensagem de conferência, como você me colocando no canal, semana 1, mensagem 1, mensagem 2, 3, 4, semana passada a gente viu 16, agora está indo para 19, Senhor Jesus, porque o Senhor ele quer dar para nós uma revelação. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar bem atento, Deus tem nos revelado as coisas, e assim como fez com Paulo, nós não podemos nos ensoberbecer. Não é algo simplesmente da esfera do conhecimento, algo que a gente vai dizer, olha, conheço mais do que os outros, eu sei mais isso, sei mais aquilo. Muito pelo contrário, é o que o Senhor ele quer constituir em nós, para que a gente possa ser um com a sua vontade. Ó Senhor Jesus, a gente viu que a glória de Deus, a unidade de Deus, o amor de Deus são coisas que andam juntos. Então, essa semana a gente vai ver a questão da unidade, o ministério da glória. A gente viu que o ministério é do Espírito, só o Espírito pode levar isso adiante, mas Deus ele vem com uma glória que nenhum homem pode
pode reproduzir isso. Talvez eu possa trazer uma palavra, né, repetindo isso, repetindo aquilo, falando de um jeito, né, que todos compreendam e tal, mas eu posso reproduzir, né, palavras espirituais, eu posso reproduzir estudos, eu posso falar muita coisa, mas eu não posso reproduzir a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que perceber que é a sabedoria de Deus para nós. Nós precisamos perceber que é o Senhor nos encaminhando todas as coisas. Então outros podem falar coisas contra nós, outros podem falar coisas a favor, né, a favor de Deus, né, contra o ministério de Deus, falar isso e falar aquilo. Mas uma coisa que muitos não podem fazer é replicar a glória de Deus, né? Isso só o próprio Deus pode nos dar. Então a questão é, você vai ficar querendo ser convencido de alguma coisa, você vai ficar procurando explicações das coisas, ou você procura a glória de Deus? Então a gente precisa ficar bem claro, né? Como eu sempre encorajo, assista a mensagem da semana. O irmão está ali cheio de encargo, né, para trazer para nós, né, essa palavra foi dada na conferência na igreja em Brasília. Ó Senhor Jesus, no Distrito Federal, né, é 1h39, uma palavra bem extensa, porque o irmão tem muita coisa para realmente colocar aqui para nos dar uma direção. Ó Senhor Jesus, também tem um tutorial, né, 30 e poucos minutos também, né, para a gente poder tocar mais nessas riquezas. A gente precisa estar bem atento, né, tem muitos detalhes aqui que o Senhor quer passar para nós, né, Senhor Jesus. E uma coisa que me impressionou na palavra essa semana, né, ele começa falando hoje na questão que o ministério de Paulo, né, abriu portas e janelas espirituais, né, a porta, né, e a janela estão ali, é nossa obrigação, né, ir até a porta. E muitas pessoas ficam aguardando, né, Deus vir até eles e mostrar algo, mas o Senhor mostra para nós, são portas e janelas, né? Portas e janelas é o que? Você precisa ir até a porta está aberta, você precisa ir para você ver o que tem do outro lado, ou você atravessar. Por isso que a gente tem sempre falado da questão da porta da fé, né, Senhor Jesus. Precisa aprender, né, como tocou aqui, sair da nossa dimensão cartesiana, né? A gente olha as coisas, né, o irmão sempre fala, né, o eixo X, Y, Z, né, que é a altura, né, a profundidade, né, largura e comprimento. Então a gente está sempre olhando as coisas tridimensionais, nossos olhos alcançam, mas coisas de Deus não vai vir com essa compreensão, não vai ser coisas mensuráveis, muitas vezes não vão ser coisas palpáveis, vão ser coisas que a gente só vai compreender, só vai conseguir levar isso adiante por meio do Espírito, o Espírito interior. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, o ministério da nova aliança, da velha aliança passou, e o povo que tinha tanto conhecimento, tanto tempo ali diante da palavra, diante de Deus, né, já tinham milênios ali, né, diante do Senhor, diante da palavra. Ó Senhor Jesus, séculos e séculos ali, várias gerações tocando na palavra de Deus, e quando veio, não compreenderam, não abandonaram a lei, ó Senhor Jesus, e começaram a se opor, né, àquilo que Deus estava fazendo, né? E hoje da mesma forma, se a gente não estiver atento ao Espírito, vamos estar acostumados também, né, a ver os muitos ministérios, igreja A, igreja B, igreja C. Hoje eu estou mostrando para nós que só há um ministério, o ministério da nova aliança, ele é regido pelo Espírito. Independente se você está reunindo no ministério A, B, C, você precisa ser regido pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, mas eu gosto muito da palavra do fulano de tal, do Beltrano, do ministério do ciclano. O que interessa é que você esteja exercitando o seu Espírito. O ministério é do Espírito, e ele não é algo que você vai falar, a sua igreja começou há tempos atrás, não, o ministério que o Senhor está trazendo para nós começou com o Senhor Jesus. É isso que o irmão está mostrando para nós de maneira muito clara. Então a gente precisa, né, as portas estão abertas, as janelas estão abertas, é nossa obrigação, né, o irmão sempre fala isso, né, colocar nossa cabeça na janela e ver o que tem do outro lado. Mas quando chega para nós o ministério de João, não tem nem porta nem janela, é o céu inteiro aberto. A questão é, o que eu quero vislumbrar, o que eu quero contemplar. Por isso está mostrando para nós que o Espírito escruta, né, ele toca nas profundezas de Deus, ele vê com atenção, ele vê com os detalhes. Então nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, né, muita coisa vai ser falada essa semana, mas por isso toca na questão de João, né, uma coisa que o irmão, o Senhor revelou para nós, mostrou ali, né, hoje eu encorajei na semana passada, encorajo novamente, leia nesses 4 capítulos de João, né, que é João capítulo 14, 15, 16 e 17. Ali está muita revelação, ali está o centro ali, né, do coração de Deus, né, como um toque que é o âmago, né, do ministério de João. Ele mostra para nós que tudo isso são para os escolhidos de Deus.
né? E aí o irmão ele mostra algo ali riquíssimo, né? Que em João 13, né? Judas, o Senhor falou para ele ir, então Judas tinha saído. Então quando o Senhor falou isso aqui, falou só para os 11, foi algo íntimo, foi para os escolhidos. Então estou mostrando para nós, olha, Deus tem trago para nós sua palavra, sua direção, mas isso não é para qualquer um, é para os escolhidos. A questão é, você quer ser um escolhido de Deus? Está na hora de você mudar a sua atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude se nós queremos ser escolhidos. Aqueles que estão preocupados com outras coisas, você vai falar, ó, vai ali fazer um negócio ali que eu, né, pode ir, né, Senhor Jesus. Então ficam distraídos com muitas coisas, enquanto o Senhor está falando para aqueles que estão ali de fato, né, ali próximos do Senhor. Então esse é o nosso momento de nós nos aproximarmos de Deus, né? O Senhor está abrindo o seu coração para nós, está abrindo muita coisa, né? Mas para ouvir isso, para compreender isso, nós precisamos ser os escolhidos, aqueles que se importam com a palavra, aqueles que se importam com a vontade de Deus, aqueles que pagam um preço pela vida da igreja, né? Pela vontade de Deus sendo cumprida, né? E o Senhor ele quer avançar tudo isso em nós, mas se a gente ficar distraído procurando outras coisas, ó Senhor Jesus, a gente vai perder o foco naquilo que realmente interessa. Ó Senhor Jesus, né? O centro dessa revelação é para aqueles que são escolhidos por meio da fé, né? É que a gente vai sair das coisas que a gente quer ver apenas com nossos olhos. A gente precisa aprender, né, a tocar no coração de Deus, né? Eu compartilhei na semana anterior, né, que às vezes a gente quer ali, simplesmente fazer coisas. Olha, Deus mostrou isso aqui, isso vai ser cumprido, isso vai ser feito, e às vezes a gente não vê reação, né? Aí a gente olha ali, se entristece e tal, mas se a gente permanecer no Espírito, a gente vai ver, olha, eu preciso continuar diante do Senhor, eu preciso continuar diante da sua palavra, eu preciso continuar cumprindo sua vontade, eu preciso continuar servindo os irmãos, independente da reação deles, porque é assim que Deus faz conosco. O amor de Deus é tão grande que mesmo quando a gente às vezes desdenha, a gente deixa de lado as coisas de Deus, Ele continua nos amando, e é isso que a gente precisa tocar. Ó Senhor Jesus, a gente precisa continuar sendo um com o Senhor, né? E para isso a gente precisa estar nessa esfera da fé. Ó Senhor Jesus, né? Somente praticando a palavra que a gente vai experimentar a verdadeira unidade. Se a gente ficar distraído com as outras coisas, a gente não vai experimentar isso, não vai trazer isso para nós como experiência. E a gente também vai passar pelos processos de santificação e glorificação para conseguir ser inserido em Deus, né? Isso é glória. Então o Senhor está nos santificando, está nos transformando para nos colocar no seu ambiente de glória. Então a gente precisa estar atento. Não é de qualquer jeito que a gente vai chegar lá. Ó Senhor Jesus, tem muitos detalhes que a gente vai ver durante a semana, né? A semana está só começando. Encoraje, né? Assista a mensagem, assista o tutorial, vá acompanhando, né? A gente vai conseguir perceber muita coisa rica aqui. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente estar incumbido. Olha Senhor, eu estou aqui para cumprir o ministério da Nova Aliança, que tem a finalidade de servir a Deus e fazer a sua vontade. E precisa perceber essa característica, né? Muitos estão aí, muitos ministérios aí para, esse ministério aqui é para cumprir tal coisa, é para beneficiar tal coisa, é para fazer isso, é para cumprir esse aspecto, é para fazer tal coisa. Mas nós estamos no ministério da Nova Aliança, que é para cumprir o plano de Deus. Então é totalmente diferente. E para isso a gente tem que estar atento, realmente, o coração aberto, buscar o Senhor, buscar mais intimidade com Ele. Ó Senhor Jesus, né? A vinda de Cristo determinou a transferência da era da lei para a era de servir a Cristo, de viver pela fé no Senhor. Isso a gente tem que estar atento. A gente não pode ficar nas velhas maneiras, nos velhos conceitos. O Senhor ele quer nos renovar em todas as coisas para a gente possa fazer essa transferência de maneira saudável. Se a gente viver de maneira saudável, de maneira adequada diante de Deus, ó Senhor Jesus, né? O Senhor vai entregar isso para cada um de nós. Né? Os apóstolos chegaram a um determinado momento, não conseguiram avançar. O Senhor passou isso para Paulo, e depois de Paulo passou isso para João. Mas aqui em Paulo tem muita coisa para a gente ver. João ele consegue tocar no centro disso tudo, que é viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, mas Paulo é o único que pode declarar que recebeu nessas revelações diretamente do Senhor. Hoje também eu preciso exercitar o Espírito e perceber o Senhor falando conosco através dos seus servos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus ele quer mostrar para nós aquilo que estava oculto durante muito tempo, né, que é o seu plano, é aquilo que ele traçou para a salvação do homem. A gente já viu isso na semana passada, isso precisa ficar bem claro para nós. Deus quer nos inserir nele mesmo. Vamos ficar mais atentos, não vai se dar de qualquer maneira. Precisamos estar bem atentos. E para que a gente não fique achando que é só informação, né, o Senhor está mostrando para nós, olha, isso não é para a gente se ensoberbecer, mas é para a gente perceber que Deus está contando conosco
nós precisamos nos manter em humildade, nos manter no Espírito, né? E assim a gente vai cumprindo aquilo que Ele deseja. Ele está passando tudo isso para nós de maneira grandiosa, é algo inimaginável. A gente vai ainda tocar em muita coisa a gente vai ver ainda até a volta do Senhor, mas a gente de fato, né, precisa receber de Deus, né, Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder cumprir, compreender e cumprir, né, por meio do ministério da Nova Aliança, por meio do Espírito, aquilo que é a vontade dEle. Ele está contando conosco, né? A era está chegando ao fim, Senhor Jesus, Ele quer que a gente viva na realidade do reino já hoje, né, para na sua manifestação nós estarmos prontos, né, para receber a glória dEle. Tem muita coisa ainda para explicar, muita coisa para ver, mas que o Senhor realmente nos ajude, né, a compreender o seu plano eterno e cooperar com Ele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.